Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que são os números racionais. Olha só, número racional, números racionais é um novo conjunto numérico que a gente vai estudar. Quais são os conjuntos que a gente já conhecia? Os números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente e infinitamente, ok? A gente também conhece já os números inteiros, que vão envolver então os negativos e também os números positivos. Observem que eu não coloquei mais na frente desses números porque eles são positivos. Quando não aparece o mais, o número também é positivo, certo? E eu também não coloquei mais porque eu quero mostrar para vocês que esse pedaço do conjunto dos números inteiros, essa parte do conjunto dos números inteiros, na verdade já é os números naturais, certo? Por isso que a gente fala que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, certo? E hoje a gente vai estudar então um novo conjunto, chamado de racionais. A gente representa o conjunto dos números racionais pela letra Q, porque Q vem da palavra quociente. Bom, professor, mas o que é o quociente? O que um quociente tem a ver com um número racional? Bom, racional, pessoal, vem da palavra em latim ratiare, que significa dividir. O resultado de uma divisão chama-se quociente. Então, é daqui que a letra Q vem, certo? Então, o que é um número racional? Antes de eu escrever aqui bem certinho o que é um número racional, eu quero que vocês vejam uma coisa, que a gente já estudou na verdade. Antes, nós tínhamos uma coisa chamada reta numérica. A origem da reta numérica chama-se zero, é o número zero, ok? Que indica uma quantidade nula. E aí, à direita do zero, nós tínhamos os números positivos. E isso vai crescendo, né, até o infinito positivo. À esquerda do zero, nós temos os números negativos. E isso vai decrescendo até o infinito negativo. Bom, observem só esta parte aqui da reta numérica, a gente tem os números naturais, certo? São os números positivos, inteiros e iguais ou maiores que zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Quando eu englobo toda essa reta numérica, ou seja, também à esquerda do zero, a gente vai ter os números inteiros, certo? Representados aí pela letra Z. Então, tudo isso aqui são números inteiros. Só esse pedacinho são números naturais. Só que o que eu estou falando aqui é só sobre números inteiros positivos ou negativos. Inteiros, pessoal. E aí vocês podem me perguntar, professor, e os números quebrados? Por exemplo, o 1,5, o 0,5. Onde estão esses números? Esses números são números racionais. Olha só. Entre o 0 e o 1, nós temos infinitos números. Certo? Vou pegar aqui um de exemplo. O que está bem no meio, bem na metade ou bem no meio do 0 e do 1. Esse número é o 0,5. Certo? 0,5. Quando eu divido 1 em duas partes, eu tenho 0,5 ou 0,50, certo? 0,5 é o resultado de uma divisão. Se eu divido 1 por 2, eu vou encontrar 0,5. Afinal, 1 dividido por 2, como eu não posso dividir, eu acrescento um zero aqui. Um 0, 2 vezes 5, 10. E 10 menos 10, 0. Portanto, o quociente de 1 dividido por 2 é 0,5. Portanto, eu posso escrever 0,5 na forma de uma fração. 1/2. 1 dividido por 2. Certo? Vou colocar outro exemplo.
o número que está aqui, ó. Que número é esse? Negativo 2,5 ou negativo 2,5, certo? 2,5 também é o resultado de uma fração. Se eu dividir 5 por 2, eu vou ter 2,5. Nesse caso, como eu estou falando de negativo 2,5, eu coloco negativo 5 meios, certo? Posso pegar mais um exemplo. O número 3. 3 positivo. 3 também pode ser o resultado de uma fração ou de uma divisão. Quando eu tenho 9 terços, quando eu tenho 27 nonos, tanto essa fração quanto essa fração resultam em 3. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 9, 3. Então eu escrevi o número 3 na forma de fração, eu escrevi o 0,5 na forma de fração, eu escrevi o negativo 2,5 na forma de fração. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, aqui nós temos agora a definição matemática de número racional. Eu acabei de escrever que número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Mas como que eu vou escrever isso em linguagem matemática? Olha só, número racional. Vai ser um número x, ou seja, qualquer número, tal que esse número x pode ser escrito na forma de A sobre B. Uma fração em que A é o numerador e B é o denominador, ok? E esse A e esse B pertencem ao conjunto dos números inteiros e o B, que é o denominador, tem que ser diferente de zero, pois não existe uma divisão por zero, certo? Eu posso dividir 1 por 3, 0 por 3, mas eu não posso dividir 3 por 0, porque a ideia de dividir parte da ideia que se divide por alguma coisa, certo? Então não existe 3 dividido por 0. Então, x, tal que esse número, pode ser escrito na forma de A sobre B, e o A e o B pertencem aos números inteiros e o B é diferente de 0. Por que pertence aos números inteiros? Porque olha só, eu vou colocar alguns exemplos aqui de números racionais. Negativo 3 meios, positivo 5 quartos, positivo 100 quintos, negativo 3 sétimos e assim por diante. Observe, todos são frações e o número de cima e o de baixo são números inteiros, né? O numerador e o denominador são sempre números inteiros, ok? Então, a gente pode escrever os números racionais de várias formas, além de fração. Por exemplo, quando eu tenho um número decimal, 1,5. 1,5 é o resultado de 3 dividido por 2. Também pode ser o resultado de 6 dividido por 4. Também pode ser o resultado de 12 dividido por 8. Todos esses números aqui, todas essas frações, resultam em 1,5. Ok? Vocês podem fazer a divisão lá de cada uma delas e perceber que todas resultam em 1,5. Então, o número racional pode ser escrito na forma de decimal e também pode ser escrito na forma de fração. A ideia é de que ele possa ser escrito na forma de fração também, não que necessariamente esteja escrito na forma de fração. Por exemplo, se eu tenho aqui o 30, negativo 30. Negativo 30, eu posso escrever na forma de fração também. Basta eu pensar que quanto é negativo 300 dividido por 10? 300 dividido por 10 resulta em 30, certo? Basta aqui eu simplificar, né? 300 dividido por 10 resulta em 30. Como é um 30 negativo, a minha fração também precisa ser negativa, certo? Então, um número inteiro também é um número racional. Um número natural, por exemplo, o 2, também pode ser escrito na forma de fração. 8 quartos, 8 dividido por 4, resulta em 2.
portanto, esse número natural que também é inteiro pode ser escrito na forma de fração, portanto, ele também é racional. E aí vem aquela ideia inicial, pessoal. Se nós temos aqui o conjunto dos números naturais, se eu pegar qualquer número daqui, eu digo que ele é natural. Porém, eu tenho também o conjunto dos números inteiros, que eu penso que os naturais estão dentro dos inteiros, porque todo número natural também é inteiro, certo? E agora a gente conhece outro conjunto, que é o dos números racionais. Porque todo número racional também pode ser inteiro, também pode ser positivo ou negativo, e também pode ser escrito na forma de fração, e também pode ser um número natural. Esse era um número natural, eu escrevi na forma de fração. Esse é um número inteiro, eu escrevi na forma de fração, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre números racionais. Nós entendemos o que é um número racional, como que ele se localiza numa reta numérica, a definição de número racional e vimos aqui a relação dele com os outros conjuntos, ok? É isso aí, muito obrigado!